Está no ar, ZooCast. Democratizando a experiência do cliente. E no meu caso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre experiência do cliente. Está começando o nosso quadro agora, sim. Começando o nosso quadro. E no meu caso, aqui na Sara Brasil FM, você que está acompanhando pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Bem-vindo a você que está acompanhando pelo nosso FM, pela frequência aí no seu carro, ou pelo aplicativo, pelo seu celular, embaixo d'água, em outro estado, em outro país, outro planeta, se você conseguir. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você é dos nossos, você é daquelas pessoas que tá sempre ligadinho, que quer saber do que tá acontecendo e quer sempre melhorar e evoluir. E tem uma galera que já querendo ganhar os livros que a gente postou antecipadamente. Deixa eu já mandar um boa tarde aqui pra Zu Melo, que tá aqui com a gente na Sara Brasil FM. Boa tarde, Zu. Boa tarde, PH. Boa tarde, ouvintes. Show de bola, tranquila? Tudo bem. Um pouquinho com dor de garganta com esse tempo aqui em Curitiba, né? Que ora é muito frio, ora é muito quente, né? Haja saúde, mas vamos lá, estamos firmes aqui. Mas Curitiba, ela desafia a gente. Ela desafia a nossa imunidade, ela desafia o poder de recuperação do ser humano. A Curitiba é um negócio fora da curva. Não, ela é desafiadora todos os dias. É o efeito cebola que a gente fala, né? Isso. Sai vestido assim com uns 300 casacos, depois vem um efeito de tirar. Vai tirando todas aquelas cascas, aquela coisa. Exatamente. Zu, posso apresentar o nosso convidado? Com certeza. Então vamos lá. Ele, gente, que é um cara... Presta atenção, gente, presta atenção nisso aqui. Advogado especialista em direito societário e novos negócios, sócio do escritório NAGM, eu acho que é assim que se pronuncia. Exatamente. Sociedade de Advogados, esse escritório que é top. E é o seguinte, ele também é o cara do sorriso Colgate. É o cara que tem o sorriso mais bonito que eu conheço, galera. Lucas Aoto, boa tarde, meu querido. Boa tarde, PH, boa tarde, Zu, boa tarde, ouvintes da Rádio Sara Brasil FM. É uma satisfação enorme poder falar com vocês na tarde de hoje. Show de bola, meu querido. E hoje nós vamos falar sobre a experiência do cliente no ambiente da advocacia, certo? Exatamente. Vamos lá, vamos compartilhar insights valiosos, lógico, com a ajuda da nossa especialista aqui, a Zu. Maravilha, maravilha. Zu, eu já vou passar para você a bola aqui para a gente poder fazer as primeiras perguntas e partir para o nosso primeiro ponto aqui da nossa entrevista. Qual que seria, Zu, digamos assim, nesse ambiente de advocacia, o ponto alto, assim, um ponto relevante, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas a experiência na advocacia não precisa tanto, porque as pessoas já precisam do advogado. O advogado já vai fazer alguma coisa por elas, já vai evitar que ela perca dinheiro, ou vai fazer com que ela ganhe dinheiro, ou vai fazer alguma coisa assim. Mas como é que é? Qual que é o ponto necessário, assim, a diferença que faz de fato ter a experiência do cliente e não ter a experiência do cliente dentro desse ambiente especificamente? Zu. Faz toda. Porque assim como, né, a pessoa ela vai precisar, o cliente vai precisar do advogado, existem vários advogados no mesmo segmento. O que faz você escolher é o quê? Confiança, relacionamento, autoridade. Legal. Então, acho que como toda empresa, né, e assim, um advogado, ele precisa pensar que ele é um empresário. Sim. Porque ele tem um escritório, ele precisa pensar em pessoas, em contratação, ele paga imposto e ele precisa ter um lucro no final do mês. Sim. E ele só vai ter isso se ele ter clientes. Faz sentido? Então ele precisa ter essa cabeça já de imediato. E aí, tendo essa mentalidade, na verdade, ele vai pensar sim como ele vai atrair esses bons clientes, como ele vai atrair e fidelizar esses clientes. Ele precisa construir um relacionamento que é a base de uma boa experiência. Olha aí, gente, olha aí. E Lucas, hoje você já tem algum ponto de experiência do cliente que já está implantado lá no teu escritório hoje, ou ainda não? Ou tu conheceu a Zu? Como é que era antes? Como é que é agora, depois? Antes de Zu Melo e depois de Zu Melo no teu escritório? Como é que é? Conta pra gente. Vamos lá, PH. É extremamente importante falar, porque a Zu trouxe sim dicas valiosas, principalmente essa primeira dica que ela passou para todo mundo, de que
acima de tudo, qualquer tipo de pessoa ou profissional é empresário acima de tudo, né? Se você tem um CNPJ, você já se tornou um empresário. Você precisa fazer com que aquilo gere lucro, gere receita e automaticamente você precisa, com isso, ter clientes para essa receita e esse lucro acontecer. E a gente lá no escritório pensa em cada detalhe, desde o momento em que a gente recepciona o cliente, principalmente no espaço que a gente vai recepcionar o cliente, que a gente vai atender ele. Porque todo mundo que busca um escritório de advocacia, por mais que queira evitar perder dinheiro ou ganhar dinheiro, tá acima de tudo com um problema. Eu sempre brinco para os nossos clientes, falo, ninguém chega pro escritório, pro advogado e fala, eu vim trazer a notícia de como a vida tá boa, né? Muito pelo contrário. Nossa, que tá tudo certo. Não temos isso, sempre tem um problema. Então a gente tenta trazer um ambiente super tranquilo, super aconchegante, para que ele entenda que, a partir daquele momento, o problema passa a ser nosso, do nosso escritório, e ele sai para viver a vida e correr atrás de outras coisas, que o escritório vai cuidar daquele problema, daquela responsabilidade passa a ser nossa. Lógico, além do ambiente caloroso e receptivo, a gente tem algumas coisas para tentar facilitar a vida do cliente. Preciso assinar algum documento. Você não assina mais, tem do que vir até o escritório ou ir até o cliente. Ele assina tudo digital, com validade jurídica, ele recebe no celular, pode receber no computador, facilitando essa intermediação e inclusive fazendo bem para o meio ambiente. Uma vez que ele não precisa mais imprimir nenhum tipo de papel, não precisa fazer mais aquela questão ecológica, já é bem atendida. Super legal, super legal. E esse atendimento, a gente falou um pouquinho do atendimento aqui. E, Zu, eu queria que você falasse um pouco pra gente da importância como é que eu posso dizer? Da personalização, de fato, desse atendimento. Porque muitas vezes o atendimento é padrão, não é? Você pode me corrigir se eu estiver errado aqui. Muitas vezes você chega no escritório, é padrão. Você chega, vai ser recebido desse jeito, assim, assim, assim. E qual a diferença ali entre o padrão? É bom ter um padrão, de fato, ou é melhor uma personalização que vai fazer com que esse cliente, enfim, seja melhor atendido, que ele fique mais feliz? O que seria melhor ali? Qual que vai gerar um pouco mais de resultado? Vamos dizer assim. Na verdade, para você ter uma personalização, você precisa ter um padrão. Entendi. Você precisa ter esse processo. Personalizar não é bagunça. Eu vou pensar na hora. Então você desenha essa jornada do seu cliente e dentro dessa jornada tem uma caixinha que fala sobre a personalização. Então quando se fala em personalização, assusta. Só que as pessoas acham que vai dar muito trabalho. E não. O que é a personalização? Alguém fez uma agenda, né, procurou o Lucas, por exemplo. Marcou uma agenda com ele. Hoje em dia está muito fácil, né, de stalkear uma pessoa, procurar nas redes sociais, o LinkedIn, entender quem é essa pessoa, do que ela gosta, né? Se ela gosta de café, se ela não gosta de café, se ela toma chá. E aí você já tem uma grande oportunidade de, na recepção, ser acolhedor. Em algum detalhe, essa pessoa se enxergar ali, né? Então, poxa, se ela gosta de um café de uma marca, alguma coisa assim, ela encontrar isso no escritório. Então ela já está indo em um momento difícil, né, muitas vezes. E ela encontrar esse ambiente acolhedor, isso dá um quentinho no coração. Essa pessoa está prestando atenção em mim, ela se importa comigo. E ela já chega com um problema. Exatamente. Ali. Ela chega fragilizada. E aí, quando você está nesse momento, todo mundo já passou por esse momento, você encontrar um profissional que, peraí, ele está pensando em mim, ele se preocupa comigo. Se ele se preocupa com o café que eu gosto, imagina com os demais. Sim. Então, é isso que é a personalização. Trazer alguns pontos ali emocionais dentro que a pessoa se identifica. Esse atendimento. Lucas, hoje vocês têm essa personalização lá no escritório já em alguns pontos ou não, assim, ou é mais... Não, é mais frio, assim. Como é que é lá? Muito pelo contrário. Fala pra gente. Vamos lá. Lá no escritório, quando possível, a gente tenta colocar a música ambiente, porque a gente já faz um briefing do que é o caso do cliente. É um caso de direito de família, por exemplo, que geralmente é um pouco mais pesado emocionalmente, né? A gente já vê qual que é o caso, se é, por exemplo, de guarda, se é de pensão alimentícia, a gente vai monitorando para saber qual é o tipo de ambiente que a gente tem que fazer. Geralmente, se tem criança acompanhada, a gente já geralmente coloca um pote de chocolate para a criançada lá, a criançada daí come o chocolate com tranquilidade. Se a pessoa
pessoa é adepta do café, a gente tem vários tipos de cafés dentro do escritório. Eu prefiro a água. Tem água com gás ou sem gás. Pensando nesses pequenos detalhes. Uma música ambiente mais suave, porque às vezes a pessoa já está chegando carregada dentro do escritório. Uma música vai mudar, né? A climatização. Se o dia está frio, o escritório tem que estar quente. Se o dia está quente, o escritório tem que estar frio. Você precisa estar, né, confortável naquele ambiente e principalmente ter privacidade e sigilo. A pessoa precisa saber com quem ela está falando e o que ela pode ou não falar naquele ambiente, né? Para não ser um ambiente que todo mundo ouça e saiba o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Esses são alguns dos caminhos. Aquilo que a Azul trouxe, inclusive, foi o ensinamento dela, da gente fazer essa jornada. A gente já tem uma base de um roteiro. Apesar do escritório ser um escritório boutique, que é um escritório personalizado, digamos assim, a cada necessidade de um cliente, a gente já tem um roteiro do atendimento, anota todas as questões, seja num sistema ou na agenda, depois passa para uma proposta, essa proposta é enviada para o cliente explicando todo o detalhe, aí o cliente aprovou, passa para o contrato, tudo assinado digitalmente, e aí a gente começa os trabalhos, e esses trabalhos acompanhados sempre em WhatsApp, mandando, né, os registros para os clientes e tudo que a gente está fazendo, para que ele possa entender no que a gente está agregando valor para a vida dele, que não é só o advogado que vai lá, senta, para resolver o teu problema custa tanto e você que se vire. Não, a gente não tenta trabalhar de maneira diferente. Olha, e é engraçado, é bom ouvir você falando disso, porque eu, assim, das últimas vezes que eu precisei, de fato, do advogado e tal, eu agora já ganhou cliente, cara. Ganhou cliente, cara. Porque não teve nada disso, não teve. Eu gosto de chocolatinho, não teve chocolatinho não, Zu. Entende? Tem chocolatinho lá, eu sou testemunha. Muda tudo. Você receber um chocolatinho, ter um pessoal ali bacana, alguém que vai te tratar da maneira correta, ter essa climatização, ter tudo isso para que você se sinta mais confortável. Então, show de bola. Um segundo ponto que você acha que é importante, Zu, pra gente poder, que o advogado que tá ouvindo a gente hoje, o cara que tá ali do outro lado do rádio, muitas vezes ele fala assim, mas no meu caso... No meu caso é diferente. É diferente. Um segundo ponto que você acha que sim, que é extremamente relevante para a gente poder trabalhar a experiência dentro desse ambiente. Assim. Você acha que é extremamente importante para que o advogado ele consiga, de fato, fazer com que o cliente dele permaneça com ele. Porque ele precisa entender agora que são clientes, que ele vai ter que manter essa pessoa. Então ele tem que tratar bem, ele tem que ajudar ali, enfim, da maneira que ele puder, mas... Qual que é um outro ponto que você ressalta assim, que pode ser muito relevante para esse objetivo? Pode ser que tenha alguns advogados se perguntando, tá bom, eu faço tudo isso, mas o que importa é a eficiência. Sim, a eficiência e o resultado é importante. Mas para fidelizar e dar boa experiência, esse outro detalhe tem uma importância enorme no emocional. Tá? Então, para não confundir. Mas um ponto que é extremamente importante é ter a escuta ativa. Legal. Porque o advogado, ele também é um pouco psicólogo. Sim. A pessoa vai lá chorar as pitangas, sendo bem sincero. Né? Vai lá e ele precisa desabafar todos os problemas, né? Todas as melecas que ele tem para resolver, os BOs, né? Essa pessoa ela tá indo lá aqui, né? Amargurada, com o negócio no pescoço muitas vezes. Às vezes é para fazer coisas boas, fazer uma sociedade e tudo mais. Mas, né, como o Lucas comentou, na grande maioria é para resolver problema. Então, o advogado ele precisa deixar essa pessoa falar, ter uma escuta ativa e depois vir, né, com, poxa, os riscos são esses, os negócios são esses e tudo mais. E ao mesmo tempo, falar aquilo que é necessário naquele primeiro momento, porque, né, naquela primeira, vamos dizer assim, reunião, naquela primeira agenda. E ao mesmo tempo ter um linguajar não tão juridiquês. Porque tem tantos termos, até me perdoem, né, se eu falei o juridiquês, mas tem tantos termos que a pessoa não entende, ela já está confusa, ela já está emocionalmente abalada, e aí vem esses termos que ela não entende nada. Que ela não assim, faz a Jesus, eu só menor preciso ideia. de alguém que me entenda. Então, assim, ter essa escuta ativa e ter a empatia de falar de forma que a outra pessoa entenda, compreenda. Legal, porque isso acontece até em outros ambientes, né? Você chega ali e a pessoa fala num linguajar que você não entende muito bem o que é, e às vezes você, quando você tá com tempo, enfim, alguma coisa, você vai lá e pergunta, fala, tá, mas o que é isso aí que você quis dizer? O que é isso que você tá falando? Exato. E às vezes a gente acaba tendo, às vezes a pessoa até não gosta, já viu? Às vezes você perguntar, a pessoa ficar fazer cara feia, assim, mas gente, que isso? Eu tô querendo saber, de fato, o que é. Acontece, lá no escritório não acontece isso, não. De jeito nenhum. De jeito maneira.
De jeito maneira. A gente tenta, pelo contrário, evitar o juridiquês, fazer com que o cliente saiba o que a gente está querendo fazer por ele, como a gente vai trabalhar por ele. Né? Não adianta a gente trazer o jargão que a gente entende que o tribunal pede né, como eu coloquei nos meus stories ontem, né, um português cheio de enfeites. E é necessário, mas durante o teu ato profissional com o teu cliente você tem que ser o mais transparente, claro e objetivo. E a linguagem jurídica atrapalha, e atrapalha muito. Eu poderia, né? Atrapalha e atrapalha de veras, mas não vou falar de veras ou data vênia. Não, muito pelo contrário. Até o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube está me vendo de terno e gravata, provavelmente, mas é em razão do exercício profissional. Eu, por muitas das vezes, tento não estar com essa roupa justamente para tentar tirar o máximo possível do formalismo. Lembrando que formalismo e autoridade precisam andar meio que de mãos dadas para que você também não passe nenhum descrédito para o seu cliente. Mas no nosso caso lá a gente tenta ser o mais claro e objetivo possível e evita de jeito maneira falar os feitiços lá que a gente sempre traz de parece um todo rebuscado, aquele latim, né? Exatamente, parece até que eu tô assistindo Harry Potter. Exatamente, assim. Essa é a ideia. Mas vamos lá. Lucas, então já que a gente tá falando disso, explica pra gente um pouquinho mais sobre o que é e como que funciona essa questão do direito societário e novos negócios. Como é que é isso? Porque às vezes a gente fala aqui, o pessoal o que é direito societário e novos negócios? Todo mundo sabe muito bem o que é. Assim, em outras palavras, como é que funciona isso? Pra quem que é? Pra quem tá ouvindo ali, a gente? O direito societário e novos negócios, PH, nada mais é do que o nome correto para direito empresarial, né? O direito empresarial no sentido já implementado, societário, ou os novos negócios, aquele que quer abrir uma nova empresa, ou aquilo que agora está na moda, né? Eu quero abrir uma startup. Uma startup nada mais é do que um novo negócio, um negócio moderno e inovador. Então, eu, no escritório, sou especialista em direito societário e novos negócios e auxilio os empresários de todas as frentes, de todos os tamanhos, inclusive, a como melhorar, reduzindo os seus riscos e aumentando os seus lucros. É basicamente essa a mágica do direito societário e principalmente dos novos negócios. Isso é legal de falar, porque às vezes a gente está falando aqui de experiência do cliente, mas às vezes o que acontece é que a pessoa quer empreender, quer começar alguma coisa, quer começar um negócio, aí primeiro ela não se liga na experiência, o que faz com que o cliente dela não volte, né? Exato. Que é a pessoa que vem, compra, mas não volta ali mais. E ela não se liga no direito societário, que agora eu sei o que é também, com mais propriedade. Ela não se liga nisso e muitas vezes ela sofre ali uma multa, uma taxa, um isso, um aquilo, que deixa, como é que eu posso dizer? Deixa dificultoso o processo de avanço da empresa dela. O processo de crescimento da empresa vai ficando travado por conta dela não saber o caminho correto, legalmente falando. Isso hoje, você encontra assim algumas situações desse tipo, assim, é muito frequente, pouco frequente, como é que é isso? Vamos lá, é muito frequente, é justamente o empresário no dia a dia está preocupado com muita coisa, contratação, pagamentos, boletos, despesas, planejamento estratégico, futuro, tem muita coisa. Deixa a parte legal com quem entende. Vamos trabalhar. Você não precisa se preocupar qual cláusula você tem que colocar no contrato. Nós vamos fazer isso para você. Se essa cláusula tá certa, tá adequada. Se o contrato que você vai assinar tá te trazendo algum tipo de prejuízo ou tá te deixando com alguma brecha que pode te trazer um problema no futuro, é essa a função de um jurídico dentro da empresa. É tirar um dos 300 tijolinhos que geram um peso no ombro do empresário para fora. Vamos lá. Então, assim como o empresário tem um contador todo mês lá auxiliando nas declarações, é importante que o empresário tenha um advogado do lado dele para que ele possa entender que algumas questões jurídicas ele consegue deixar no ombro de quem entende. Ele consegue, inclusive, ter lucro, ter vantagens com isso. Exatamente. Né? Pô, que legal, cara, que legal. Agora, Zu, falando pra você como especialista, eu vou te dizer que já aconteceu comigo, tá, gente? Eu tô contando história aqui. De procurar um advogado e o cidadão, beleza, vou atender, tudo certo. E eu saio dali e o cidadão some. O cidadão some. Eu nunca mais ouço falar, nunca mais vejo. Aí, enquanto eu não entro em contato com a pessoa, falar assim, ei, e aí? Como tá? O que tá acontecendo? Me diga. Aí a pessoa, então, veja bem. E aí vem com todo aquele linguajar. Enfim,
Zu, como é que funciona esse negócio? O cara que some assim, o ideal é fazer como? Como é que dá para ser feito um processo para que esse sentimento, tô falando do sentimento como cliente aqui, que não aconteça? E pode ser até que muitos ouvintes aqui, você que tá aí do outro lado, tenha passado por isso, porque infelizmente, gente, eu não vou falar aqui, mas o mercado tá deficitário de profissionais bons. O mercado tá sofrendo aí. Precisa de profissional bom e profissional que te atenda da maneira que você, ouvinte, merece ser atendido e deve ser atendido. Fala um pouco pra gente, Zu, de como que pode fazer, porque muitas vezes tem um advogado ouvindo a gente ali e ele tá assim, tá, mas no meu caso eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. Conta lá pra nós. Vamos ajudá-lo, então. No mundo hoje que a gente tá da ansiedade, a gente precisa pensar muito nisso. Na verdade, é muito simples. É passar o status. Bom. Informar o cliente. Passar para ele, olha, teu caso tá assim. É criar uma rotina. Né? Coloca lá numa agenda, sei lá, toda semana, naquele horário, sei lá, passar, né, um status. E se aconteceu algo novo, informar o cliente. Sim. Ele precisa acompanhar. Porque não tem acreditado, não adianta ser, tem que parecer. O fato dele não informar não quer dizer que o advogado não esteja trabalhando no caso, se empenhando, tentando resolver. Só que o cliente não tá sabendo, ele tá lá, né, agoniado, não dorme, ansiedade, aí tá lá tomando, né, Rivotril, não sei o que, né, tá a tomando ansiedade todos matando, os remédios possíveis, exatamente. Né? Então, acho que esse é um extremamente importante, passar essa informação, uma vez por semana, criar essa rotina dentro do escritório dele, de passar esse status, ou muitas vezes, né, para escritórios já maiores, ter um site, um portal do cliente. Por que o advogado, né, um escritório de advogado não pensa em ter um portal do cliente, aonde o cliente entra lá com a sua senha e ele tem acesso a, né, como que está o processo dele. Pode-se criar isso, né, para grandes escritórios e para quem está começando, que ainda não tem, né, uma grana para investir no site ou algo assim, colocar isso na rotina, de mandar através do WhatsApp, e se for, e de vez em quando ligar também, acho que é importante, né, para construir essa relação, né, porque a relação do advogado com o cliente, ela pode ser ad eterno, porque quem nunca precisa de um advogado a todo momento, né, para fazer uma sociedade, para desfazer um casamento, né, para não sei o quê, dá um trabalhão. Dá um trabalho, né, então, dá um trabalhão. Exato, então a gente, é muito bom ser orientado. E aí você pode construir essa relação. Então, o advogado ele pode ter clientes ali, ó, né, uma recorrência, vamos dizer assim, muito grande. Pelo fato dele fazer esse acompanhamento. Exato. Isso cria relação de confiança, que é a base de tudo. Ó, é então, a base de tudo. Tá aí a dica, você, advogado, que sumia até um tempo atrás. Até um tempo atrás, porque depois desse programa você não vai sumir mais, né? Ainda mais se você ganhar um dos livros que estão valendo hoje, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ou O Poder do Hábito, gente. São livros sensacionais, eu já li os dois, tive o prazer de ler os dois. São muito, muito bons. Eu já li algumas vezes O Poder do Hábito, na verdade, e algumas vezes o Como Fazer Amigos e Influenciar Você Pessoas. inclui. Se o advogado ler O Poder do Hábito, ele vai incluir o hábito de informar o cliente. Pronto, vai facilitar. Esse livro vai facilitar para que você saiba como criar um hábito, como fazer isso, meus queridos. Gente, a gente estava falando aqui no intervalo, eu achei muito interessante, a gente estava falando um pouco sobre a parte da tecnologia nesse meio, no meio da advocacia, porque hoje em dia tem escritórios que usam, como o Lucas até comentou aqui, das pessoas não precisarem mais ir lá assinar documento e tal, mas tem outras coisas que dá para ser inserida e as pessoas não inserem muitas vezes. Às vezes é aquela coisa ainda muito... Isso é comum? Vou te perguntar aqui, você que é do mercado do direito, é comum que escritórios não tenham esse suporte tecnológico e é apenas exclusividade de alguns ou não? Já está mudando isso? Só para a gente entender um pouco do cenário. E vamos dizer que a gente está no meio termo, tá, PH? Porque ainda existem processos que são 100% físicos, que estão sendo digitalizados e disponibilizados para que sejam feitas consultorias online, todo o processo seja feito online, digitalmente, que a gente chama. Então, tem muitos casos que processos antes dos anos 2000, ainda a gente tem que ir até o tribunal para pegar 10 volumes de papel e analisar à mão, ácaro e tudo mais, poeira, toda aquela parte. Isso é uma coisa que a Azul trouxe como dica para os outros advogados aí que estão nos ouvindo,
nós no escritório temos um sistema que tem um robô que monitora todos os dias, ele faz acesso ao processo do nosso cliente e pega se teve uma nova movimentação ou não. Peraí. Zu, sério mesmo? Que tem isso? Isso aí, agora eu não sabia que existe esse negócio. É que assim, a questão da IA, ela pode ser aplicada em qualquer negócio, inclusive no ramo do direito. Olha então, aí. da mesma forma que você coloca o robozinho para mandar nota para o cliente automaticamente, o robozinho para cadastrar lá os dados, o robô para, sei lá, para receber a ligação, sabe? Essas ligações, você pode fazer também colocar um robô justamente para passar os status de quando altera, né, o processo. Olha que loucura, porque muita gente acha que e usa GPT para corrigir documento, para isso, para aquilo, não só o GPT, mas outras IAs, mas às vezes as pessoas não têm a noção de que isso pode facilitar muito o trabalho delas, e não só o trabalho delas, mas de fato a experiência do cliente, não é mesmo, Ju? Exatamente. Então, a questão da inteligência artificial, ela é super bem aplicada, né, então, é um tema que está aí, ela vem para agregar e ajudar na experiência do cliente. Ela não substitui o contato humano. Claro. Ela não vai substituir, né, que o time do Lucas, ou o próprio Lucas, entre em contato com o cliente. Mas ela vai facilitar fazer toda essa gestão dos status do processo. Olha isso. Então, assim, quando você tem uma boa base de dados, né, porque você querer aplicar uma inteligência artificial onde você não tem uma boa base de dados, ela não vai funcionar. Mas a partir do momento que você tem uma boa base de dados, a IA ela vai fazer toda essa análise, todos esses indicadores para você, e aí faz com que o teu time, que deveria estar fazendo isso ali mão na massa, ele tenha mais tempo de montar estratégias de relacionamentos, de estudar o processo e de ganhar causas, né? Então, olha só, essa linha, né, que os novos escritórios, com certeza, eles devem seguir. Lógico que tem toda uma questão da lei da proteção dos dados que deve ser, né? Tem que ser cuidada, não dá para aplicar qualquer inteligência e tudo mais. Sim. Mas essa questão do robô, ela já existe há bastante tempo. E ela sim pode ser utilizada com toda a segurança. Olha que legal, gente. E tem algum outro processo o que o pessoal pode colocar assim para poder facilitar essa parte mais tecnológica, essa parte da experiência ali dentro desse ambiente, que pode facilitar ali para as pessoas? Não entendi a tua pergunta. Além da IA, assim, algum outra ferramenta que a pessoa pode utilizar ali dentro desse próprio portal do cliente. Olha isso. O próprio portal do cliente, onde em um aplicativo você pode acessar o teu processo dentro do escritório, né, e ao mesmo tempo receber fatura por ali, fazer o pagamento, toda a tua gestão com relação àquele escritório com o cliente tem um portal dele. Porque às vezes o cliente não tem só um processo, ele tem várias coisas. Tem muita coisa acontecendo às vezes. A empresa dele. Exato, enfim. você pode criar esse portal, desenvolver e tá tudo ali. Que Pode legal. acessar através do site do escritório, tem o portal, e ele faz todo o acesso para ele dar. É igual o Itaú, o banco, né? Eu falo propaganda aqui, meu Deus. Não tem mas problema, igual o banco pode aqui, falar. né? Eu falei que eu uso. Mas né, o banco você não precisa mais ir lá. Você faz tudo por ali. Então, essa independência, a questão de construir o relacionamento, PH, não quer dizer que você precisa estar com o cliente a todo momento. Você precisa dar essa autonomia para o cliente fazer da forma que ele quer. Tem aquele cara que não quer falar, que se ele acessar um aplicativo e ter todas as informações ali, tá ok. E tem aquela pessoa que gosta, sim, de tomar um cafezinho. Então, por isso que é importante o quê? Identificar personas. Entender. Exatamente. Você começa a identificar personas e quando se fala disso, não é um a um, são grupos, né? Porque as pessoas, elas têm os hábitos, esse hábito é igual ao da outra, você forma grupos e aí você desenvolve formas de atender de acordo com a persona. Maravilha, gente. É muito incrível isso, sabe? É muito legal poder falar desses assuntos que podem transformar os negócios das pessoas, de verdade. E, gente, eu sei que a gente tá no rádio e o tempo é curtíssimo, Lucas, fala um pouco pra gente sobre, de fato, o teu escritório, a NAGM Sociedade de Advogados. Conta um pouco pra gente de como
vocês ajudam as pessoas, de como que funciona, ou até outras áreas até que vocês atendem. Fala um pouquinho pra gente aí, pro nosso ouvinte saber no que eles podem contar contigo, de verdade. Manda lá. Claro, muito obrigado pela oportunidade, já PH, mas vamos lá. Como eu já expliquei, o nosso escritório atende a área de direito societário e novos negócios, ou melhor, direito empresarial em sentido amplo, desde você que quer atender uma empresa pequena, está começando uma empresa pequena ou já tem uma empresa já consolidada no mercado, nosso escritório consegue te atender. Temos também as áreas de direito sucessório, para aquelas questões voltadas para inventários, testamentos, todo esse planejamento sucessório que é muito importante para as famílias aí na questão patrimonial. Tem também a questão do direito de família, que a gente fala desde casamentos, divórcios, pensão alimentícia, guarda, alimentos, etc. E o principal que agora, né, que está em voga bastante, o direito socioambiental aí voltado para as práticas ESG, pensando na sustentabilidade do nosso planeta Terra. Inclusive eu queria deixar um abraço aqui, não sei se eu posso, já estou tomando parte da programação. Queria deixar um abraço para as minhas sócias, a doutora Amanda Nova, que é a doutora Juliana Moura e a doutora Giovana Gusso, e para as nossas colaboradoras que estão ouvindo lá na rádio, a Lisiane e a Júlia. Queria deixar esse, não podia deixar de dar um abraço aqui pela rádio para elas. E o nosso escritório está à disposição para as dúvidas que a gente possa ter. Até os nossos colegas advogados querem trocar uma ideia aqui com a gente de como a gente atende a questão do cliente. Eu estou 100% aberto lá pelo meu Instagram. Qual que é o Instagram? Meu Instagram é @lucasaotto. Tudo junto, você consegue me encontrar por lá e a gente pode, com certeza, trocar uma ideia boa. Ó, @lucasaotto. Então, se você precisa, de fato, de um atendimento de qualidade, quer conhecer um pouco mais, quer entender como é que funciona, você que é advogado, não é advogado, você que precisa de um advogado, Lucas Aotto lá no Instagram, @lucasaotto. Zu, e tá rolando ainda a nossa concorrência aqui, né? O nosso sorteio, assim, vamos dizer assim. Você que tá ligado aqui na Sala Brasil FM, se você tem sua empresa, tem o seu negócio, enfim, seu empreendimento, você pode receber uma visita da Zu Melo para poder trabalhar a experiência do cliente, assim como ela já trabalhou também lá no escritório do Lucas e em muitos outros lugares e empresas aqui da nossa cidade, empresas, gente, gigantescas. Eu só não vou falar aqui, porque eles não pagaram para aparecer, tá? Tô brincando. Boa. Mas eles transformaram e aumentaram lucros, gente, em 20, 30, 50%, e isso numa empresa é muita coisa, gente. Tudo através da experiência do cliente. E pode ser o seu caso. Então, se você quer essa visita, quer fazer parte desse momento, manda uma mensagem pra gente e fala: PH, eu quero estar no meu caso, tá bom? Manda lá. Zu, eu quero estar no meu caso, mas manda lá também no Instagram da Zu, não é mesmo, Zu? O meu Instagram é @zumelo_. @zumelo_. Zumelo, é Z-U-L. Melo_. E você pode sim me procurar. E eu também tenho um podcast onde eles também podem, né? O Zulcast, @Zulcast, onde tem muitas dicas. E no meu Instagram também. Todos os dias eu estou falando sobre o caso de alguém, né? Olha aí. E eu vou ter o maior prazer, tá, de atender esses teus ouvintes, né, que ligarem para você, também acionarem, me acionarem, e a gente, com toda certeza, vai até o local, vai fazer essa degustação, né? Vai fazer essa degustação e ajudar, né, o empreendedor, o empresário, a melhorar a experiência do cliente, porque quando você melhora a experiência do cliente, você vende mais. É fato. A cada R$2 você retorna com 10. É isso, você gasta 2%, retorna 10% em faturamento. Né? Então, o financeiro já está de olho nisso, né? Então, já existe cálculos financeiros para isso. Então, vale a pena, além, né, de você estar ali sempre, né, que quem tem uma boa experiência se torna sempre uma boa pessoa. Essa é a nossa missão, né? Pessoas que têm boas experiências tornam-se boas pessoas. Show de bola. Acho que quem abre aí um negócio quer proporcionar isso, né? Quer ver seu cliente feliz, e às vezes são detalhes que impactam nisso. Né? Hoje eu fiquei fazendo uma degustação, olha, das 9 ao meio-dia. Uau! Né, com um casal de irmãos que tem um puta negócio, então é muito legal, é muito bom quando a gente sai, nossa, conseguir ajudar, né, dar boas dicas, né, e ajudá-los a melhorar, né, o negócio deles, a rentabilizar mais e atender melhor o cliente. Então, fiquem ligados aí. Você ouviu Zulcast, democratizando a experiência do cliente. Até o próximo episódio.